Programa Despertando a Consciência. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para, mais uma vez, em contato com os nossos amigos que já se encontram aqui nos aguardando, não é? Temos aqui alguns amigos já que estavam esperando pela nossa participação. E eu cumprimento a todos, desejando para nós uma live alegre, satisfeita, muito produtiva e que possamos, de uma maneira bastante produtiva, bastante resultante, realizar a nossa tarefa, né? O programa Despertando a Consciência é um esforço que fazemos para que permitir que nós possamos compreender melhor a nós mesmos, para que, assim, possamos nos apropriar da felicidade que foi prometida por nosso Mestre e Senhor, Jesus de Nazaré. E compreendendo, entendendo a nós próprios, nós podemos, com mais facilidade, compreender as outras criaturas. Porque a pessoa que não compreende a si mesmo, não sabe onde está, não sabe para onde vai, não tem a consciência das suas necessidades e principalmente dos seus potenciais, fica como que perdida. E eu costumo fazer referência a Alice no País das Maravilhas. Quando estava no local e ver assim, numa árvore, o gato que ria, que era um gato que tinha o sorriso do gato, aquele sorriso maravilhoso. E aí ela diz assim: ah, meu Deus, eu estou perdida, eu não sei onde é que eu estou, o que eu vou fazer. Aí, você sabe o que eu devo fazer? Olhou para o gato respondeu assim, né? Abriu o sorriso e falou assim: ué, minha filha, quem não sabe para onde vai pode ir para qualquer lugar. É exatamente o que a gente pode dizer hoje. A gente, quando não sabe para onde vai, não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, tá perdido, é com um anal sem rumo, leme quebrado. Então, nós precisamos compreender a nós próprios. Então, esse é um esforço que fazemos aqui para essa compreensão. E o nosso objetivo principal é estabelecer a ideia da espiritualidade, do nosso senso moral, espiritual, a nossa capacidade de nos compreendermos como um ser espiritual, alguém que está nesse momento, aqui, nesta vida, vestido, não é? Transvestido de uma pessoa. Quer dizer, o ser espiritual está vestido de um corpo de carne para servir de ajuda e de construção para o aprendizado e para a construção da sua consciência, a construção do seu eu superior, na busca da felicidade verdadeira, que é a felicidade sem jaça, a felicidade sem mácula, a felicidade que Jesus nos prometeu nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, nas suas parábolas, nos seus milagres, nas suas andanças quando aqui esteve entre nós e que continua até hoje nos assistindo e seguindo na vanguarda da humanidade a mostrar o caminho que devemos seguir. Para que nós possamos trabalhar o tema de hoje é a consciência e os conflitos. Então, nós podemos dizer que somos um ser constituído de várias facetas. Nós temos instinto, nós temos sensibilidade, podemos viver as sensações, nós temos emoções, nós temos consciência, raciocínio, inteligência. Somos um ser muito complexo, mas a gente pode dizer
que é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa vontade, fazem um triângulo, são três elementos: vontade, pensamento e sentimentos, que vão constituir aquilo que podemos chamar de energia espiritual. E nós precisamos nos apropriar dessa energia, porque é ela que vai ser o motor que vai movimentar o carro da vida para que possamos atingir patamares cada vez mais elevados como seres humanos. Mas para que nós possamos ter uma ideia boa dessa questão, nós precisamos entender que os nossos pensamentos inconscientes, a grande maioria dos nossos pensamentos, não é? Então, nós estamos aqui, vou fazer assim, uma pequena pausa para cumprimentar aqui alguns amigos: Maria Gabriela, Ana Rogéria, lá de ai, que maravilha, Sinara Roda, né? Zélia Graça, e muita gente, muita gente, muita gente. E, vou cumprimentar nesses que eu acabei de falar, cumprimento aos demais, porque com a nova plataforma aqui eu tenho mais dificuldade de saber, porque está numa outra tela, então eu tenho que olhar para o lado, e aí eu tiro o meu foco daqui de vocês, de estar olhando para vocês. Eu quero estar olhando para vocês, embora eu não esteja vendo vocês, mas eu sinto a presença de vocês, e é como se eu tivesse focado, olhando no olho de cada um, trazendo esses conceitos. Então, os nossos pensamentos inconscientes são 95% de todos os nossos pensamentos. E nos alicerces do nosso inconsciente profundo é que vão se criar, de acordo com o processo antropológico, quer dizer, o processo evolutivo das nossas andanças, das nossas experiências como ser humano, através de todas as vilegiaturas pelas quais já passamos, todas as experiências que já amealhamos. E aí, daí vem o conceito de que fulano tem um dom, o outro fulano tem outro dom. Não existe dom, gente. Nada é dado de graça, tudo é conquista, tudo é trabalho, tudo é esforço, tudo é dedicação. Nem no universo, nem o Pai Celestial dá almoço de graça. Tudo é esforço. É preciso que a gente se dedique, é preciso que a gente se promova, que a gente aprenda a valorizar a vida que é bela, que é consentida, que é uma vida que a gente deve estar todos os dias, acorda de manhã e agradece: meu Deus, obrigado porque estou aqui. Então, mesmo que a gente esteja passando por alguma dificuldade, porque as dificuldades também são necessárias e fazem parte do processo evolutivo. Então, nesses alicerces mais profundos do inconsciente, é que estão abrigados os nossos conflitos, que são o resultado das nossas vivências anteriores. E por isso é que a gente não pode ficar vivendo agarrado no passado. O passado deve ser utilizado como um aprendizado, mas não pode servir da gente ficar vivenciando no presente aquilo que já passou. Passou. Vamos pensar. A ideia hoje é pensar primeiro no futuro e trazer o futuro a tempo presente, para que a gente já possa vivenciar hoje as conquistas que vamos gradativamente amealhando, gradativamente nos apossando, e que é aquilo que, como está nas Escrituras, nos apossando do reino de Deus. Porque o reino de Deus, de Jesus, está em vós, quer dizer, está em cada um de nós. E a gente não se apossa dele, por quê? Porque a gente não se conhece, porque a gente não viaja para dentro de si. Então, toda vez que uma dessas experiências não pode ser assimilada de maneira adequada, e elas vão sendo arquivadas nesses arquivos profundos. E poderá, a qualquer momento, ela poderá
vamos dizer assim, emergir do arcabouço onde dorme lá, que ela fica dormente lá no nosso fundo, e trazer uma problemática para a nossa vida que surge como se fosse um, um verdadeiro conflito. O conflito nasce das coisas que perpetramos no passado, que não podemos assimilar bem, não podemos entronizar na nossa cotidiano do nosso dia, daquela época, e aquilo é varrido para debaixo do tapete e fica lá. Só que a gente pensa, passou. Não passou, ficou arquivado. E a qualquer momento aquilo emerge, né? Os conflitos, portanto, resultam geralmente das nossas ambições insatisfeitas, dos desejos frustrados e das manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem o concurso da razão. Quer dizer, quando a gente vive a vida centrado no instinto ou na inteligência somente, sem a razão, porque inteligência é uma coisa e razão é outra, né? A gente pode gerar um conflito muito sério que possa vir realmente a nos causar um grande dano. O ser humano, ele deve se esforçar por se libertar das heranças do primarismo, onde a gente estagiou na fronteira dos hábitos instintivos, né? E procurar encontrar o discernimento que vai nos facultar a realização adiante, a realização benfazeja, né? Quando a gente se adapta e vive praticamente voltado para fenômenos, vamos dizer, automáticos, e a pessoa nem sempre dispõe de forças morais para superar a limitação que essas questões trazem, isso vai gerar nela uma incerteza, uma dúvida que vai se transformar num complexo e num conflito emocional, muitas das vezes grave, levando a doenças mentais que hoje em dia estão muito comuns, muito frequentes, e as pessoas que trabalham na área os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, o povo da área tem relatado que a quantidade de doença mental no mundo tem aumentado. E a tendência de alguns estudiosos, segundo alguns estudiosos, é que essas manifestações patológicas aumentem cada vez mais. Comportamentos arraigados, insegurança, eles vão se escamoteando, vão se escondendo nos painéis do inconsciente e vão renascendo no nosso ser, né, em forma de impulsos tormentosos, complexos perturbadores, que muitas das vezes tendem a causar uma grande infelicidade na criatura, a criatura que experimenta essa situação, essa constrição, essa limitação terrível que é causada por esse tipo de problema. Quando o desajuste emocional não é digerido, quando ele vai se transformar numa expressão de doença, a pessoa acaba somatizando distonias orgânicas que vão se abrindo e que vão se formando e que vão abrindo espaço para a instalação de doenças diversas, algumas que não têm nenhuma explicação pelos conhecimentos da patologia normal, natural, que a gente tanto estuda como médico, não é? Então a gente vai ver que o conflito é um parasito vigoroso que deve ser identificado para que possa ser eliminado, né? E toda vez que algo se apresente na nossa vida, sombrio, na área da emoção, medo, ignorância, pressão ou fraqueza,
pode vir a tornar-se uma situação conflituosa mais tarde, que vai vir a produzir algum tipo de sintoma. No entanto, só existe conflito quando a consciência da criatura não está iluminada pelo discernimento. O discernimento, o que é o discernimento? A razão. Quando a gente não ilumina a inteligência e o instinto com a razão, a gente fica como que obliterado, como que obstruído, e a pessoa acaba deixando-se conduzir, não é? Apenas pela inteligência ou pelo instinto, como eu falei anteriormente, permanecendo sem direção, fica igual um barco à deriva, com um leme quebrado, né? A existência humana, meus amigos, é um constante desafio. Estamos sempre sendo desafiados, sempre recebendo questionamentos da própria vida que vão nos desafiando e que propõem a nós um grande esforço de luta, para que a gente possa dominar essa condição e estar a cavaleiro dela. Toda vez que a gente não consegue estar entendendo bem, né, uma situação, e a gente não consegue compreender como bloquear um impulso ou uma pulsão negativa, a gente tem que procurar avaliar racionalmente por que está tendo aquilo, né? E ver que a gente pode bloquear essa ação negativa com essa capacidade de discernimento, com a razão, né? Senão a gente acaba se perdendo num emaranhado de medos, de receios, de incertezas, que acabam levando a gente a conflitos cada vez piores, né? Portanto, a gente tem que estar sempre usando um verbo, que é um verbo que eu vi pela primeira vez, professor Leopoldo Machado, o primeiro professor de Nova Iguaçu, criou o primeiro colégio, né? Colégio Leopoldo, lá em Nova Iguaçu, usar esse termo, o termo logicar. É preciso que a gente aprenda a logicar para agir, para medir as possibilidades, para produzir alguma coisa de nobre, para trabalhar pelo aprimoramento interior nosso, que responde pela harmonia mento-psicofísica no processo evolutivo de cada um. Mento evolutivo, mento psíquico, mento eletropsíquico ou né, psicoelétrico, porque o pensamento é uma força elétrica, que o pensamento é uma matéria, porque ele queima glicose e produz calor. Tudo que produz calor e queima glicose é matéria, e o pensamento é uma matéria, né? A consciência, consciência quer dizer, o conhecimento de nós mesmos, a consciência de nós sobre nós próprios, vai nos permitir a possibilidade de ir criando horizontes novos à nossa frente, e com isso construir uma situação de saúde verdadeira, de saúde real, de saúde espiritual, que se expressa no equilíbrio diante da própria vida, diante do próprio universo, diante do próprio cosmos no qual nós estamos inseridos, né? A criatura é também um cosmo, um verdadeiro cosmo, um cosmo em miniatura. Tudo que tem no lado de fora desse universo maravilhoso, cheio de galáxias, cheio de astros, bilhões de astros, né? de nebulosas, essa coisa tão grande que a gente não tem nem condição de entender com a nossa inteligência tão pequena, tudo isso também existe dentro de nós.
Nós somos um verdadeiro universo interno, grande, grandioso. E esse cosmos em miniatura, ele é regido pelas leis do grande universo. Então é preciso que a gente entenda as leis do grande universo para poder entender as leis que regem o nosso próprio universo, né? Desse entrosamento, que tem que ser muito bem concatenado, muito bem entrosado, né? É que nós vamos conquistar a harmonia. A harmonia, que é a mais nobre manifestação do ser. Porque a saúde não, nada mais é do que a harmonia da alma. E a doença é a desarmonia da mesma alma. Porque o corpo é que adoece, a gente trata do corpo. A medicina estuda o corpo físico. Mas as doenças às vezes não. As doenças, na sua enorme maioria, se não absoluta maioria, nascem no ser espiritual, não é? E se manifestam na conduta, se manifestam na emoção da criatura, que são efeitos do estágio no qual ela está ainda caminhando, quando está nesse momento aqui como o espírito encarnado, o espírito aqui na carne, não é? O organismo físico, né, o corpo físico, ele vai se amoldando aos sutis equipamentos espirituais que nos foram concedidos, que antecede a formação do corpo, que precede também a destruição do corpo. Porque o corpo nasce, cresce, evolui, reproduz, amadurece e morre. Ou seja, se transforma, porque nada morre, tudo se transforma, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, dizia Lavoisier, né? Jean-Pierre de Lavoisier, grande cientista maravilhoso, que expressa nessa frase um conceito que é uma lei espiritual também. Nada se cria, não é bem verdade, porque Deus está sempre criando, mas nada se perde, tudo se transforma, né? Levando isso vai refletir a necessidade do nosso progresso, que é caracterizado pela força que nos impele a incessante transformação também, que é transformação intelecto-moral, que é a nossa busca, é a transformação intelecto-moral. Ademais, em face da historiografia do homem, nós temos que compreender o seu passado, né? O ser humano ainda está padecendo de conflitos que são sugeridos e transmitidos pelos sequazes que ele deixou no caminho, pelas vítimas espirituais de jornadas transatas que deixamos pelo caminho. E teremos que lá voltar, porque aniquilamos muitas vidas e muitas esperanças, e precisaremos, de repente, reencontrar esses seres e dar a eles de volta aquilo de que tiramos. Porque não basta a gente pedir perdão, não basta a gente se arrepender, não basta a gente agradecer. É preciso que a gente corrija e ponha no lugar aquilo que tirou. Então, diante dessa palpitante e frequente manifestação dos conflitos das vidas humanas, o nosso insigne mestre, professor Rivail, que foi mais conhecido posteriormente como Allan Kardec, perguntou aos números tutelares de dirigentes da humanidade, na pergunta 361 do Livro dos Espíritos. Ele perguntou: qual é a origem das qualidades morais boas ou más dos homens? Quer dizer, um homem nasce bom e o outro nasce mal. Qual é a origem das qualidades boas ou das qualidades más dos homens? Eles respondem com grande sabedoria, porque são seres muito elevados e que dominam já a proximidade do Criador, estão
com Deus na sua grande magnificência. Ela diz assim: são as do espírito que está nele encarnado. Quer dizer, não é o corpo que vai dar a boa ou má conduta do indivíduo, é o espírito que está ali na sua vilegiatura atual. Quanto mais puro for esse espírito, tanto mais propenso ao bem ele será, e o homem será melhor cada vez mais. O que vale dizer? Sem conflitos, né? O conflito é um problema da nossa ignorância, da nossa falta de evolução, da nossa rebeldia, da nossa não aceitação das leis morais, das leis de Deus, que estão todas esculpidas e escritas na nossa consciência. Todos nós sabemos quando estamos fazendo alguma coisa que não está correto. Sabemos. Podemos dizer assim: eu não sabia e tal. Não tinha uma consciência plena. Mas, no fundo, se a gente fizer essa viagem para dentro e avaliar, a gente vai saber, né? Desse modo, meus amigos, conflitos que são naturais na vida atual. Mas o conflito só se dará e só se corrigirá, melhor dizendo, mediante um esforço muito dedicado, ingente mesmo, oferecido pelo ser em evolução, que se deixa plenificar pela lei de Deus, pelo amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo, porque aí estão reduzidas e sintetizadas todas as leis e os profetas, como nos afirmou Jesus na sua passagem por aqui. Eu quero agradecer a vocês por terem estado comigo até aqui. Eu vou virar de lado um pouquinho para ver aqui as criaturas. Neide Ferreira, que está por aí. Maria das Graças, que eu não falei ainda. Olá, renovando consciência, bom dia para você, Neide, que você está aí de dia, né? Que nós estamos de noite, né? Então, aí, ali, está aí, Eleni Pio também está aí. Realmente, nós temos consciência dos nossos atos. Então, está aí. Está aí algumas expressões. Eu não sei se tem mais gente aqui, deve ter, deixa eu consigo olhar aqui do começo. Ana Rogéria, já falei com ela, a Sinara já dei boa noite para ela, a Zélia também, né? Então, meus amigos, Ana Marília, minha filhinha, está aí também, está aqui dando prestígio para o papai. Seja bem-vindo, minha filha. Então está, meus amigos, uma boa noite para vocês. E vamos agradecer a Deus nesse momento, pela bondade que nos ajudou nesse instante, nessa nossa passagem aqui rápida com vocês, nessa sexta-feira tão bela, sexta-feira de calor aqui, 34 graus de dia, agora 26, refrescou um pouquinho, mas ainda está bem quente, né? A florezinha por causa do calor, está meio quente, também tem muita luz aqui no estúdio. Então vamos orar, agradecer a Deus, dizendo assim: Pai amoroso e bom, nós te agradecemos do fundo do nosso coração a oportunidade de estar aqui e de refletirmos sobre as nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor, a identificar os nossos conflitos e a tentar resolvê-los pela busca da nossa consciência lúcida, clara, iluminada pelo raciocínio, pela nossa mente que já se esclarece das coisas espirituais. Que tua bênção, a tua paz se estenda sobre tudo que criaste. Abençoa as criaturas que aqui se encontram, aqui nesta live, os doentes, aqueles que estão passando por dificuldades materiais, dificuldades espirituais, dificuldades morais, que todos possam ser abençoados, iluminados pela tua excelsa luz. Possamos estar sempre juntos aqui,
desses momentos de reflexão. Pela tua misericórdia, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Estaremos de volta terça-feira com o estudo do Livro dos Espíritos, que é e a prece para os irmãos que já partiram desta vida e para os doentes, para aqueles que se encontram acamados, doentes, sofrendo. Muita paz. Obrigado a vocês.